Começando agora, Minutos de Fé. Isso. E hoje eu quero ler um texto para vocês que está aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outras versões dizem: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Eu acho interessante as duas versões. Mas eu quero dizer que quem escreveu esse texto foi o apóstolo Paulo, que enquanto esteve lá em Filipos, nessa cidade tão bonita, tão bela, ele estava em cadeias, prisioneiro por causa de Cristo. E aí, ele podia dar um conselho desses com muita moral, né? Com muita moral. Regozijai-vos sempre, sempre, sempre. Eu acho que a ênfase aqui nesse texto está no sempre, não regozijai-vos. Porque alegrar-se, a gente se alegra. Até as pessoas mais deprimidas e mais tristonhas e mais encabuladas, eventualmente, ao ouvirem uma piada, assistirem um bom filme de comédia, ou até mesmo uma novela na televisão, podem, numa roda de amigos, podem se regozijar, podem se alegrar, né? Alegrar-se neste momento, com base naquilo que está acontecendo. Puxa vida, ganhou na loteria, conseguiu a casa própria, comprou um carro novo, de repente um tio rico morreu lá no Mato Grosso, deixou alguns milhões de dólares para você. É uma alegria, um instante de alegria. Mas o apóstolo Paulo está falando a respeito de um outro tipo de alegria, que é perene, que é constante, que dura, que está acima das ocasiões, acima das circunstâncias. Não depende de fatos, ocorrências pontuais para que ele fique alegre e contente. E por isso é possível regozijar-se sempre, alegrar-se sempre. E eu estou esperando que você seja assim. Veja que o apóstolo Paulo tinha moral para falar isso, porque lá em Atos capítulo 16, mostra o que ocorreu com ele enquanto passava em Filipos. Foi preso. Sim, ele estava algemado, ou melhor, acorrentado em uma prisão romana, um calabouço, melhor dizendo. Algo que faz a supercarceragem local, hoje aqui no Brasil, se tornar hotel de 5 estrelas do Caribe. Porque lá não tinha chão, não tinha janela, nem aquela janelinha, aquela gradezinha onde o pessoal vê o sol nascer quadrado, nem isso não tinha lá. Era parede de pedras, chão embaixo, e todos amarrados a um tronco central, sendo que as pernas deles estavam viradas para cima, uma posição muito desconfortável, relatos de câimbras, gritos de dor eram constantes naquele calabouço frio e úmido. E olha que não tinha vaso sanitário lá, não. Era tudo feito ali no chão mesmo.
Está rindo, é? Vai lá para você ver como é que é a coisa. É muito triste mesmo, muito triste. E como é que eles faziam? Não tinha vaso, tem que fazer cavar um buraquinho ali, por perto mesmo, o que provocava um odor irresistível, fezes humanas, urina humana. Meu Deus, que coisa feia, que coisa feia de se experimentar. E o texto de Atos 16 diz que meia-noite, na hora do horror, na hora da assombração, exatamente aí, depois de suportar aquele cheiro horrível o dia inteiro, quem é que dorme com um barulho desse, com gente apertando, gente segurando, um vira para o outro, diz, por favor, quer tirar o cotovelo da minha boca, que eu quero cuspir? O negócio era feio, muito feio. E eu espero que você não passe por uma situação tão ruim como essa, nenhum dia da sua vida. Mas, apesar disso, Paulo e seus companheiros de prisão cantavam hinos de louvores ao Senhor. Estavam se regozijando. Que coisa, meu Deus do céu! Por muito menos do que isso, nós reclamamos, resmungamos, por muito menos do que isso, estamos aí murmurando. Sabe que essa palavra murmuração é aquela mesma palavra que diz assim, que se refere a esses costumes de religiões orientais e algumas religiões ocultistas, aonde o sujeito fica naquela posição transcendental, de meditação, e ficam repetindo pequenas palavras, tipo assim, e por aí vai. Mantras, ladainhas. Alguns têm até um cordãozinho que eles vão puxando assim, vão repetindo, quando na realidade estão invocando espíritos, seres extraterrestres. A consciência suprema do universo, como dizem, os grandes mestres do universo são invocados aí. Sabe que isso é reclamação para Paulo. Ou melhor, ele entende que a reclamação é equivalente a um ritual de invocação demoníaca, a murmuração. Ah, como a gente murmura, meu Deus, como a gente murmura. Sabe por quê? Porque a murmuração atrai demônios sobre a vida da gente. Sobre a vida da gente. Eu não quero que você atraia demônios sobre a sua vida. Portanto, pare de murmurar imediatamente, meu Deus do céu. Por que insistir numa coisa dessas? Está na hora de mudar. Veja que, em meio aos louvores de Paulo, meia-noite, calabouço, cheiro de fezes, urina, aquela confusão, umidade, gente gripada, gente com pneumonia, gente doente, e Paulo cantando. É por isso que ele pôde falar, regozijai-vos sempre, porque você sabe o resto da história, né? De repente vem um terremoto, Deus interfere em meio aos louvores. Deus não interfere em meio às reclamações. Vem um terremoto, as portas se abriram, o
carcereiro ficou tão impressionado que já pegou uma espada e ia se suicidar, porque ele era responsável pela segurança e pelo cárcere e pela manutenção do preso ali dentro. E começou a escapar gente, né? Quando Paulo viu aquele homem prestes a tirar sua vida, disse: olha, não faças isso. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Aquele ato de suicídio era uma maneira de reclamar, de murmurar. E aquilo atraiu para aquele homem o espírito de morte, obviamente. Meu querido, minha querida, para que continuar murmurando nessa vida? Sabe o que me inspirou a falar sobre isso hoje? Foi o nosso ex-presidente, aquele bom velhinho José de Alencar. Eu não sei se ele é convertido, mas tem toda a cara, todo o jeito de ser uma pessoa que conhece a Jesus. Talvez não seja um religioso nos moldes como conheçamos, ou que entendemos, mas eu nunca vi aquele homem reclamar do câncer, do mal, do problema. Eu até assisti esses dias uma frase dele, ele declarando: olha, se Deus quiser me matar, ele não precisa de um câncer. Puxa vida, quando tiver na minha hora eu vou. Ele estava querendo dizer que estava disposto a fazer a vontade de Deus. Ele falou isso rindo, meu querido, rindo. A gente reclama até de pneu furado. A gente reclama até quando vai derramar o refrigerante no copo e ele, a espuma ultrapassa, molha a mesa. Quando criança suja a fralda e a gente tem que limpar. Aquele homem estava com câncer, sofrendo dores abdominais terríveis, sempre sorrindo, sempre alegre. É um grande brasileiro que se vai, sempre o admirei, sempre. Você que se diz crente, cristão, sei lá, católico, evangélico, carismático, batizado no fogo, crente do fogo, irmão da bênção. Está reclamando? Misericórdia, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós mudemos, que Deus só age, só interfere no meio dos louvores. Louve ao Senhor, louve ao Senhor em todo tempo. Meu amado, terminando aqui minutos de fé, que Deus conscientize você da necessidade do louvor. Mais informações diretamente no site da Editora Naós, www.editoranaos.com.br. E que Deus abençoe você muito, muito mesmo. Um grande beijo, um abraço para todos. Até amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, viu? Tchau.